Vou discordar agora. Por que não começar direto num digital? Com tamanhos maiores, o que é A3, aí você precisa desenhar com o braço, não só com o pulso. Uhum. E aí, por isso que muitos artistas vão pegar aquela... Tem toda aquele montoeira de lápis, né, especiais, todos apontados com estilete, com aquelas pontas enormes, né? É pra isso? Hey kids, bem-vindos ao Toró de Miolos, o podcast da Brainstorm Cartoon. Meu nome é Jess, eu sou character designer, storyboarder, animador 2D. Opa, e aí? Eu sou o Mawad, animador 2D, character design e rigger, e sejam todos bem-vindos. Ah, que beleza, Mawad, que esse é o podcast mais desenhístico que você vai ver no seu YouTube. E tem que ser desenhístico mesmo, né? Porque ele nasceu disso. Tem que ser. Inclusive, aproveitando aqui que trazendo um pouquinho de quem que é a gente aqui pro pessoal, Mod, queria falar o seguinte aqui. Eu e o Mod, a gente tem uma experiência de quase 10 anos trabalhando junto com animação. Junto isso, né? Com animação 2D, eu já tenho uma carreira como ilustrador e quadrinista antes já. Então, acho que já dá uns 15, 16 anos de caminhadinha, mas junto quase 10 anos, Se for né? contar o tempo hábil de desenho, tem muito tempo, mas na carreira, assim, profissão animador, quase 10 anos já. E uma coisa que eu queria trazer já pra você falar, pessoal, logo de cara, por que a gente tá gravando isso aqui, da onde surgiu essa ideia e onde a gente tá fazendo, que a gente tá aqui nos estúdios da Toca, onde eles gravam o Toca Podcast, que você pode ver no YouTube. Então, você que quer gravar seu podcast, procure aqui, ó, Estúdios da Toca, vai estar no link da descrição desse vídeo aqui, vai lá, grave seu podcast, converse com eles aqui, Mawad, explica pro pessoal aqui, da onde surgiu esse ímpeto, porque a ideia veio de você de gravar podcast. Que no começo ali, quando a gente tava bem júnior na animação e a gente não conhecia tanto o mercado de trabalho, assim, porque hoje é um pouco mais fácil você chegar, pesquisar na internet, falar com algumas pessoas e saber os caminhos que você tem dentro não só da animação, mas também dentro do desenho em si, né? Tem muitos segmentos que você pode ter. E a gente conseguiu entrar ali no nicho que a gente queria, que tinha ansiedade por isso, mas a gente não sabia mais daquilo, porque era muito fechado só no estúdio que a gente estava trabalhando. E aí surgiu um podcast que a gente acompanhava que chamava Iconic, do Henrique Lira. E toda semana a gente escutava aquele podcast, ele trazia convidados que muitas vezes a gente conhecia, muitas vezes a gente sabia quem era, mas nunca teve oportunidade de falar com ela, porque trabalhava em estúdios, eram pessoas assim que a gente tinha uma admiração, que queria chegar até lá. E tudo isso ainda dessa questão do Iconic Podcast, corta pra uma questão que, às vezes, o pessoal, né, quando pergunta pra gente a questão de trajetória, como é que você aprendeu, como é que você se desenvolveu, eu falo, cara, que parte do meu desenvolvimento, vamos colocar assim, profissional mesmo, veio depois do Iconic, e até não só do Iconic Podcast, mas do Iconic Network, era Network... que você fez os cursos, né? Fez a caminhada do artista, isso. uma coisa assim, não, né? E não só os cursos, mas teve uns períodos que eles faziam de workshop em live, e aí, na época, o estúdio que a gente trabalha, que é a Kabong Studios, a Kabong tinha comprado e aí eles colocavam na TV pra gente assistir. Então, a gente viu palestras sobre sombra e silhueta com... Aí viu coisa de Rainer Alencar, viu Eduardo Vieira, viu coisa do Carlos Lute. Então, assim, Forni falando sobre criação. Então, foi aquela semana muito criativa mesmo. E fica até esse registro muito legal da Kabong de eles terem pagado pra gente poder ver. E, cara, profissionalizou muito. Sim. Porque a partir daí, eu lembro que eu comecei a olhar pro desenho com um outro olhar que a gente não tinha ainda, com princípios que são bem simples até hoje, mas como você falou, porque hoje tem fácil da gente conseguir na internet. A gente está falando disso aqui de 2016, onde o conteúdo ele era muito mais escasso. Aí depois dessa semana de Iconic, vem o Iconic Podcast. Então, ter, como você falou, essa pílula semanal e você poder escutar um Sandro Cleuso, que é um cara que trabalhou com animação, é um brasileiro, que trabalhou em Anastácia, que trabalhou em A Princesa e o Sapo, você poder escutar um Paulo Ignis falando, ver, cara, tantos caras incríveis que fizeram a cena de ilustração, animação, sabe? O Iconic, ele é essa chama pra gente fazer isso. E muitas vezes trazia gente que a gente não conhecia, trazia gente que trabalhava fora do país, a gente não fazia ideia como era o mercado fora do país, e a gente sentava e conversava sobre isso toda semana. Só que o Iconic terminou
O Henrique tomou seus caminhos, outros momentos da vida dele, e a gente ficou órfão disso, né? Cara, olha, assim, gente, como eu falei, o Mauad, ele é meu amigo há quase 10 anos. O que eu escutei desse cara? Poxa vida, queria um Iconic. Então, quando surgiu, inclusive, esse projeto, a gente falou assim, cara, essa é a chance. E, por favor, já fazendo um disclaimer aqui, não é como se a gente falasse, vamos fazer um novo Iconic. Jamais. Cara, isso não tem como. Mas a gente vai fazer o nosso, trazendo essa saudade que a gente tem e pensando assim no quanto a gente se desenvolveu como artista e ter a oportunidade, pensando assim, em 10 anos só de carreira, fora os outros tempos, assim, quantas pessoas que a gente conhece, não só aqui em Curitiba, mas de outras regiões que somaram nesse tempo. Então, cara, o que a gente conhece de diretor de animação, quadrinista, tatuador, você que fez Belas Artes, você conhece a galera da gravura também, não tem? Tem o pessoal da gravura, da pintura, né? Essa parte artística, que é um meio que anda perto, mas longe ao mesmo tempo. Porque são nichos que não se conversam, mas compartilham do mesmo universo, sabe? Cara, assim, é muita coisa e já fica, inclusive, esse convite para você que está assistindo. Você pensa assim, cara, são 2 caras que trabalham com animação há quase 10 anos, que tem trabalhado não só com animação, mas fazendo desenho. Alguém que trabalha muito tempo com quadrinho. O que você gostaria de ver da gente falando aqui? Seja de uma dica, seja como entrar no mercado, que inclusive a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão de você ser um freela, de você estar num estúdio, que foram coisas que a gente teve ao longo da carreira. Então, o mais específico é que o podcast nem sempre vai ser só nós. Na maioria das vezes, a ideia é essa, que pelo menos para a primeira temporada, a gente tenha convidados. E eu quero saber quem que você acha que tinha que estar aqui nessa mesinha aqui do nosso lado. Você fala, eu quero muito ver vocês batendo um papo com essa pessoa. Coloca aí pra gente e quem sabe, hein? Quem sabe é aquele momento que você fala, nossa, eu vou saber finalmente qual o segredo do traço, como é que eu acho o meu estilo. Qual que é o blush que você usa? Qual é o brush que você usa? Cara, essa é a pergunta que vale $1 milhão. Sabe, tipo, você tem uma chance de estar ali. Sabe, eu penso assim, às vezes, se a pessoa, ela summonasse de novo o Walt Disney, falasse, Disney, no ápice da sua criatividade, qual brush que você usa? E essa é uma pergunta complicada pro Giuseppe, que no estúdio, uma das minhas maiores coisas que eu fico, mano, eu não entendo, é que o Giuseppe, ele tá lá fazendo os rabiscos dele com lápis de escolar. Ele todo dia com aquele lápis escolar número 2, eu fico, cara, esse negócio é super desconfortável. Não, eu tô acostumado com isso aí. É uma delícia, cara. É uma delícia. Eu não sei, eu tenho essa questão que, tipo, eu acho que o material barato, pra mim, ele me dá menos apego e é onde eu desenvolvo. Eu sempre falo disso para as pessoas, quando eu falo, cara, você tem que desenhar todo dia. E todo dia, claro, sem ser uma coisa forçada, mas uma coisa pontual. Não vou nem entrar muito nessa seara agora. Tem bastante conteúdo disso no YouTube, tem no meu canal também, mas é a questão de você tem que se sentir confortável. Se eu compro um material caro e eu fico com dozinho de usar, automaticamente, para mim, ele sai da minha zona de conforto. Eu não quero usar um sketchbook canson com uma página maravilhosa porque eu não consigo. Eu não me sinto confortável porque é especial, é caro. A gente que não tinha dinheiro para comprar material quando era criança, quando você pega um negócio desse, você fala, eu tenho que poupar. Aí você fica ali na escassez e não usa. Então, para mim, o que funciona é aquele lapisinho preto, o mais barato que tiver, porque eu realmente gosto muito dele. Às vezes, um lapisinho 6B ali, quando eu quero realmente finalizar e dar um traço finalizado bonitinho. E sketchbook eu nem uso, eu uso às vezes caderno solto, mas o meu negócio é pegar folha Chamex lá do estúdio, eu vou lá na impressora, pego um chumaço e, ó, desenhar o dia Cara, esse inteiro. negócio de sketchbook, realmente, você falando assim, eu parando pra pensar um pouco, eu desenho menos, porque eu tenho um pouco menos de desenhos assim no meu sketchbook, né? Eu desenho menos do que eu fazia antes, porque os sketchbooks meus são muito bonitinhos hoje. E antes eu pegava aqui um maço de folha A4, mandava cortar no meio e encadernava e usava aquilo. E, cara, aquilo lá não durava um mês. Então faz um sentido isso daí. Tem essa questão do apego, e eu acho que também tem uma questão de quando você sabe o que você está fazendo. Porque quando você... Existe uma questão que para mim é o seguinte, quando você não sabe o que você está fazendo, você começa a produzir muito mais freneticamente. Tanto para descobrir,
quanto por uma questão também de achar que tá produzindo muito bem. Sabe? Você entra naquela máquina de fazer que você fala, não, cara, eu produzo muito desenho, eu desenho todos os dias aqui. E assim, boa parte das vezes se desenho todo dia é churume. Eu falo por mim mesmo, assim. Eu falo para as pessoas, eu desenho todo dia. Não quer dizer que todo dia eu faço uma coisa maravilhosa. Não, boa parte das vezes é um negócio que eu olho e falo, o Mauad viu quantas vezes eu pegar a folha, amassar, jogar fora. Quando você está desenhando em chamada e fechar a tela de desenho e não salvar. Nossa, isso aí é 100%, cara. Eu faço isso. Eu tô rabiscando lá em chamada, compartilhando tela com o pessoal, dá Alt F4, não salvar. O pessoal, mas você não salva. Cara, amanhã faz de novo. Então, a gente tem, e eu tenho um lado disso que eu entendo, que é, cara, a gente queima material. Sim. Depois de um tempo eu comecei a entender. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico na questão de eu quero queimar esse material porque eu quero me obrigar a fazer coisa nova. Porque, bem de verdade, eu não acredito que... eu fechei um negócio que era uma obra-prima. Cara, e todo artista é meio iludido com isso. Sim. Sempre acha que tá fazendo uma... E tem esse momento, sabe? Eu lembro quando eu era mais novo, assim, e tinha um evento muito legal aqui em Curitiba, que era o... Pinhão Ilustrado, depois virou... É uma coisa assim. E a galera do quadrinho, principalmente, da caricatura, eles se reuniam e aí eles alugavam o lugar, assim, e faziam, assim, como é que é aquele papel marrom, assim? Acho que é papel pardo. Não sei, aquele bem barato, sabe? Eles colocavam nas mesas e tal, e aí o pessoal ia comendo e desenhando, né? E um dia eu tava lá com o Jota, inclusive, e uns amigos. E eu tinha a mania de sempre finalizar tudo que eu tava no meu sketchbook. Eu fazia, depois eu pegava o nanquim e ia, sabe? E aí, o cara tava do meu lado, o Calimã, o André Calimã, falou, o que você tá fazendo? De Calimã, queremos você aqui. Não, isso é sério, viu? O Calimã foi uma pessoa muito importante na minha vida, ó. Me ensinou muita coisa. Inclusive, pra essa hoje... geral aqui, ó, chamando o Calimã aqui, ó. Vem com a gente, cara. Olha, ele lançou um quadrinho recentemente sobre aquela guerra do... Contestado, né? Que teve aqui no Paraná. Eu não... Cara, muito legal. Muito bonito. Isso, Santa Catarina e Paraná, isso mesmo. Então... É isso. Cara, muito legal. Resposta. E... ele chegou e falou, cara, o que você tá fazendo? O sketchbook é pra você gastar. Coloca os rabiscos aí e joga fora. Daí ele pegou assim e falou, cara, só tem coisa finalizada. E aí, quando você vai explorar? Então... Entendeu? E esse é um negócio, a parte da exploração. Inclusive, acho que até fazendo um disclaimer aqui também, eu não cheguei a fazer isso às vias de fato. Tá? É uma ideia, jogo aí pra você que tá vendo, pra você e Mauad também, que... O que eu percebo uma coisa quando eu tô com folha solta, tá? Tô desenhando a minha folha solta, eu tô fazendo ali as coisas que tá me vindo na cabeça, vou testando personagem, perere. Eu não quero tanto gastar a folha solta. A folha eu não tenho medo de usar, mas eu também não quero só desperdiçar. Okay. Afinal de contas, que nem eu falei, boa parte das vezes eu tô usando folha da impressora do estúdio. Já aconteceu, o pessoal, nossa, tem que comprar folha, acabou. E eu falo assim, não, eu tenho umas na minha mesa. É muito que você precisa? Então, eu quero poupar a folha, mas eu quero gastar. E aí, o que acontece? Eu desenho e, com o tempo, eu vou preenchendo essas lacunas. E, às vezes, com o passar do tempo, já aconteceu do desenho começar a ficar meio apagado e eu fazer desenho sobre desenho. Sabe que nem o pessoal que faz black work, aquela tatu que pinta tudo de preto, aí conforme vai desgastando, ele vem fazendo uma outra camada, vai fazendo umas tapeçaria, vai fazendo uns negócios loucos. Começa a fazer isso. E eu nunca fiz isso em sketchbook. Então fica esse convite aí. Imagina, cara, você pegar o sketchbook, você terminou, em vez de você comprar um novo, você sai refazendo por cima algumas coisas, tipo, sabe? Tá, mas você tá falando de algo que é muito comum pra nossa geração que começou no papel, mas que muita gente hoje quer pular direto pro digital. E tá tudo bem, de certa forma. Mas será que algumas pessoas acham mais prático, às vezes, desenhar num iPad, por exemplo, que simplesmente vai... eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Pedro Mendes e ele estava numa plataforma digital e ele estava desenhando e tal,
beleza, tal. Tava me mostrando os exemplos. Quando ele deu o zoom out, assim, cara, tinha uma imensidão de desenho no mesmo lugar, sabe? É tipo o Tumbum que tem borda infinita? É, exatamente. E eu falei, caramba, o cara usa o mesmo arquivo e fica desenhando nele infinitamente. Faz sentido também. Eu já tentei fazer isso, só que não... Pra mim não pegou muito no digital. Então, não... Cara, isso aí é uma coisa que é interessante também. Porque, bem como você falou, a gente veio de uma questão de começar muito analógica, mas eu também penso que porque o mundo era muito analógico. Então, você pensa assim, tipo, quando a gente nasceu, não tinha um celular. Sabe? Tipo, pra você ligar, pô, era telefone em casa, se tivesse, mas era orelhão. Você tinha que ir pra rua pra ligar. Aí você para pra pensar com um mundo onde o pessoal já cresce com... O pai já tem um tablet. Já é muito mais acessível ter. Por isso que eu penso também que às vezes é mais tendencioso realmente o pessoal já querer começar no digital, porque tem um nível de, primeiro, acesso à informação que não tinha antes. Para a gente ver, como eu falei, uma questão de pintura digital, entender o que era pintura digital, eu fui aprender em 2016, como eu falei no início, com o Iconic. Então, eu precisei, eu já estava com 23 anos, 1 ano dentro de um estúdio de animação, para eu começar a entender direito o que era pintura digital, para eu entender como que era feito. Cara, você tem ideia, eu só fui entender, e eu era muito bobinho, mas eu fui entender que as coisas eram passado nanquim quando eu estava com, 15 anos. Que aí o professor falou assim, finaliza na caneta. Daí eu fiquei, nossa, eu posso fazer o traço na caneta. Foi um negócio assim que, eu falei, nunca mais meus desenhos vão apagar. Sabe? E hoje não. A pessoa cresce com essa informação. Então, assim, tem a informação, tem o acesso, mas e aí vem aquela questão de como é que dá para começar no digital? Se fosse para alguém falasse para você aqui, eu vou começar a desenhar agora e eu quero começar no digital, como é que começa? Cara, é complicado, assim, porque depende de um contexto. E nem você falou, a gente veio de outra época. Eu vim do tradicional. Meu pai já trabalhava com tradicional. E quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos foram no tradicional. Então, eu comecei vendendo desenho de foto. Sabe? Nossa, o clássico. Fazer desenhão de foto grandão e tal, fazia encomenda. E continuei, quadrinho. Folhas A2 caindo pela cidade agora. A3, pelo amor de Deus. A2, cara, eu fiz uma outra encomenda no A2, assim, mas chorei. Eu não tenho nem braço pra A2, cara. É que diferente, né? Tipo, o costume que você pega, inclusive na Belas Artes tinha muito disso. Quando você vai fazer o tradicional em folhas maiores, você tem que mudar o modo como que você pensa a extensão, né, do teu braço. Porque geralmente você está desenhando e você está pensando no teu pulso. Porque são traços menores. Certo. E muitas vezes a gente tem a ilusão que a gente desenha melhor num espaço menor ali, porque as coisas ficam tão próximas que dá uma camuflada, assim, você resolve algumas coisas com manchas, aí você aumenta para um tamanho um pouco mais confortável, um A4. A gente faz quadrinho no A3 porque os quadrinhos ficam num tamanho confortável de se desenhar. Mas para esses desenhos mais clássicos, com tamanhos maiores do que A3, aí você precisa desenhar com o braço, não só com o pulso. E aí, por isso que muitos artistas vão pegar tem toda aquele montoeira de lápis, né, especiais, todos apontados com estilete, com aquelas pontas enormes, né? Pra isso? Eu achava que era só estilo de artista, né? E aí você pega no lápis diferente. Peraí, você pega quer dizer que eu não tô pagando de Jack no Titanic? E, cara, mas ele faz um desenho clássico lá, né? Então faz todo sentido. Não, mas ele faz num A4 ali, cara, que a Rose esconde atrás um negócio. Cara, não, agora as peças se encaixaram, eu estava cego, mas agora eu posso ver. Então, e eu acho importante essa parte do tradicional, depende da idade também. Se um adolescente vir falar comigo, eu vou falar, cara, vai pro papel. Vai pro papel, a não ser que seu pai tenha uma condição financeira muito boa, que te passe um material que te ajude a ter um nível equivalente ao que você teria de aprendizado no papel. Se não,
fica no papel. Porque tudo que você precisa saber de desenho tá no papel. Mas... E aí é só... Ó, calma lá. Porque você precisa... Tem 5 fundamentos. Tem 5 fundamentos. Você... Segura um pouquinho a questão dos 5 fundamentos, porque eu falo o seguinte. Eu sou um defensor ferrenho também de fazer no papel. Mas meu ponto aqui não é concordar com você, mas é trazer o embate para as pessoas pensarem. Porque assim, vou discordar agora. Por que não começar direto num digital? Porque, às vezes, a pessoa tem um investimento muito grande. Ou fica com um investimento baixo e prejudica na evolução. Eu vejo muito adolescente começando a desenhar no celular. Não que a pessoa não consiga desenhar no celular e que não vai conseguir, em algum momento, alguma evolução. Só que ela vai pegar alguns vícios de manias que ela achou para ter soluções ali pro celular. E que é um espaço limitado, tudo que ela poderia ter um espaço muito maior, muito mais rápido no papel. Agora, se é uma pessoa já adulta querendo trocar de carreira ou tipo tá fazendo isso como um hobby muito bem investido às vezes compensa ir direto pro digital, se é o norte dela. Lembra aquela história de que você começa pelo violão para ir pra guitarra? Então, mas às vezes você quer ficar no violão, sabe? Não, e às vezes, tipo, essa questão, porque às vezes era uma falácia também, porque sempre tinha esse negócio de... Não, você começa pelo violão e depois pra guitarra por causa do custo, e deu que, tipo... Eu, particularmente, não desenvolvi nenhum outro. Eu sou mas um é por ruim causa do violonista. custo. Às vezes, se você estuda técnicas de guitarra no violão, talvez, pelo menos no início, seja um investimento pequeno para ver se é aquilo que você quer mesmo. Entende? Eu acho que essa questão do investimento faz sentido. Esse ponto aqui eu nem tinha parado para pensar, eu já concordava com você, mas nesse aqui eu vou concordar. O investimento eu acho que realmente ele faz muito sentido, porque, cara, é diferente você gastar com material de desenho, e apesar do material de desenho ser caro, mas existe um material de desenho barato. De novo, como a gente falou, eu desenho com lápis do mais furrepa que tem e folha sulfite. Mas tá, você compra um caderno, whatever, tudo mais. Mesmo que você compre um caderno, uma tinta, um pincel e coisa arada, ainda não vai ser o preço de um tablet. Claro que o bloco ele te dá um número finito de tentativas e desenhos, quanto que o tablet não. Mas, de novo, é um investimento que não é muito barato para você pegar e deixar largado de lado depois. Mas aí, beleza, tirando a questão do investimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho dinheiro aqui, eu tenho posses, e eu vou comprar um tablet de marca qualquer. E, beleza, por que começar pelo tradicional e não pelo digital? Aí eu acho que é uma questão de foco aonde você quer chegar, tá? Eu acho que dá para estudar fundamentos do desenho nos dois. Existem algumas diferenças, principalmente em questão de cores e tal, né? Porque... Vou te colocar numa berlinda agora. Cite fundamentos do desenho. Caraca, é desgraçado. Não, eu ia falar mesmo, né? Mas, não, enfim, porque eu não gente sei, eu tenho os meus ali que eu uso. Os teus. Não, desculpa, não, eu criei os... Né? Não, sacanagem. Assim, não é uma regra geral, mas... Isso, é porque eu tenho uns básicos que eu aprendi com o meu professor Rafa Camargo, que ele falava o seguinte: rascunho você divide, né, dentro do que eu aprendi, em 3 etapas. Rascunho, detalhamento e arte final. Ou seja, você faz o seu rascunho, o seu rabisco, o seu esboço, seu sketch, ou como falam na animação, seu RAF. E quando eu entrei na animação, o pessoal fala, não, faz um RAF. Eu ficava, nossa, o que é um RAF? O pessoal, não, RAF é tipo um sketch. Eu falava, tipo, mas, nossa, parece que é melhor. Não, é a mesma coisa. Inclusive, o pessoal escreve errado, que escreve brasileiro, escreve em RAF, não RUF. Enfim, mas tipo, o seu rascunho, depois você detalha, lapidando, né, o que seria na animação a etapa de tie-down. E aí a arte final, com pintura e tal, enfim. Mas voltando à questão do que você ia falar. Pegando dos fundamentos, uma anatomia, fundamento, perspectiva, um fundamento, valor tonal, fundamento, gesturing e composição. Então, a gente já tem... tem outros, mas eu acho que ali nos principais, ali, pelo menos dominando esses daí, já respira bem, entende? Porque sabe uma coisa que eu penso assim, que a ferramenta digital, ela tende a te proporcionar essas coisas. E aí entra num ponto em que, para mim, parece que cai assim naquele discurso ético do que você quer fazer versus o que você quer ser, o que você quer entregar. O que eu quero dizer com isso? Perspectiva.
De novo, a gente que é saudoso, dois senhores aqui, os The Nine of Men. Então, assim, o que a gente quer, o Frank Wall aqui? Sentar, fazer a perspectiva, e ppp e tudo mais. Mas você abre lá um Clip Studio, ou qualquer software, na verdade, Photoshop, o Toon Boom, tem N grids para você poder e você trabalhar a perspectiva. E aí você já não precisa mais, entre aspas, aspas, bem grande, estudar a perspectiva, porque o software ele vai te dar. Apesar de que, se você... Vamos entender um negócio aqui, pessoal. Se você não estuda perspectiva, e eu já vi isso acontecer, e eu já vi isso acontecer dentro de um estúdio, que se a pessoa ela não sabe como funciona a perspectiva, ela vai colocar as guias que o software dá para ela, e ela vai desenhar isso errado por cima das guias. E ela vai olhar e vai falar assim, não sei por que tá estranho meu desenho, porque você não sabe usar a perspectiva. Mas voltando à questão, se o software dá a perspectiva, se o software te dá um recurso para você fazer cor, para você finalizar, te dá Ctrl Z, você entende quanto eu acho que acaba caindo só num valor de artístico, aquele valor de tipo de saber que sabe, mas de saber que resolve? Você entende? Se um músico... Tem músicos que sabem tocar algumas músicas de cor. Eles sabem. E outros músicos compreendem toda a escala, como que é as tríades, se ele precisar improvisar, se ele precisar mudar, trocar de tom, ele sabe fazer tudo aquilo. E o outro que só consegue fazer a música como ela foi feita ali, como ela tá na partitura, enfim. Acho que essa é a diferença. Porque se a pessoa, mesmo no digital, não aprender a fazer perspectiva mesmo, ela vai ficar dependente de alguns recursos. E muitas vezes você vai precisar migrar de software, ou você vai precisar fazer um trabalho diferente do que você está acostumado a fazer em uma área parecida. Sei lá, você está em character design, vai pro cenário, ou você está em cenário, vai fazer props, alguma coisa diferente que necessite de ferramentas diferentes, e aí você vai ter um problema. Então, aí que tá, eu entendo. Eu entendo isso e eu, de novo, concordo. É que eu fico meio só pensando nessa questão, até fazendo um comparativo do que você fez com a questão do músico. Porque, cara, tem pessoas que elas sabem ler a partitura e sabe toda a teoria e toda a escala, blá, 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 mas, tipo, no final ela não consegue, sei lá, se desenvolver como artista. E eu tô falando até de uma questão mais de feelings. Coisa que aquele cara que às vezes pegou um violão e aprendeu a tocar de ouvido e só sabe fazer o acorde, mas ele nem sabe que acorde que ele tá fazendo. Sabe, tipo, eu via tio meu que tocava violão e quando eu tava aprendendo eu falava, não, eu tenho que fazer um mi aqui. Daí ele falava, não, isso aqui é uma preparação pra dó. E esse negócio... Quem você tá falando, tio? E às vezes ele só sabia que ele não fazia o acorde, mas ele apertava as cordas de um jeito. E assim, que tocava muito melhor. E tipo, você entende o que eu quero dizer? Que tipo, que o feelings, ele pode te levar num lugar onde às vezes quem fica muito preso à técnica pode não desenvolver. E eu entendo que o meu ponto com isso é que tudo bem se a pessoa, ela consegue no feelings e fazendo sem tanta teoria e tá indo bem. Eu acho que a parte preocupante é quando a pessoa ela acha que ela tá indo bem. Sacou? Que aí vem num ponto que eu puxo para um outro gancho, que é de aula de desenho, que é uma coisa que por um tempo é negligenciada. Eu digo por mim mesmo. Existe um glamour, né? Eu não fiz aula de desenho. Exato. É o dom que nasceu comigo quando eu fui concebido. Deus me nomeou no ventre da minha mãe. União hipostática do desenhista na Terra. Que jamais houve um mestre sobre ele, mas que ele só acumulou energia. Então, tem essa chama mística. Cara, e tem uma coisa interessante sobre isso até. Desse ponto específico. Mas eu não queria desvirtuar do que você ia falar antes. Não, vai lá que eu já puxo, eu consigo lembrar. Essa questão de desenvolvimento, às vezes de feeling e tal, criativo, às vezes não é só ficar desenhando e tal. Às vezes são coisas que a gente traz do nosso imaginário do início da infância. Quando eu tava... inclusive, quando eu comecei a fazer aula, eu desenhava muito por dia. Muito, assim, 8, 9 horas por dia. Só que o meu desenho não desenvolvia. Eu tava fazendo sempre a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a fazer aula com o Ricardo Raimondi, a primeira coisa que ele abriu na minha cabeça foi uma questão de símbolos. Ou seja,
Quando você cresce, é normal que a nossa sociedade te introduza símbolos para que você consiga entender ela. Por exemplo. A árvore é um brócolis. Que um homem é a bolinha com um palitinho. Isso é um homem. Esses ícones. Isso. Uhum. E a gente, muitas vezes, na infância, a gente começa a desenhar o que a gente entende que olha. Então, a criança começa a fazer todo aquele rabisco maluco, às vezes na parede e tal. E, às vezes, ela tá imaginando um cavalo e tal, e tá fazendo... Não, não é assim o cavalo, amiguinho. É assim. Então. E aí, ela vai introduzindo. E quando ela chega na fase adolescente, adulta, e fala assim, desenha um cavalo, desenha um homem, ele vai fazer aquele palitinho. Só que essa mesma pessoa que diz que não sabe desenhar e faria o palitinho, se ela não fizesse o palitinho, olhasse uma pessoa e tentasse fazer o que ela está olhando... sem pensar no símbolo daquilo, ela ia chegar num resultado muito melhor. Às vezes não bom, mas muito mais promissor. Entendi. Não, eu entendo porque, pra mim, inclusive, uma coisa que eu sempre falo pra você, falo pra todo mundo isso aqui. Eu acho, eu vou largar essa profecia aqui, ó. Eu acho, meu achismo, que o filme do Spider-Verse vai trazer, futuramente, uma gama de artistas experimentais muito maiores em todo mundo. Por quê? O filme do Spider-Verse, tanto o primeiro quanto o segundo, e que será o próximo também, ele tem essa questão de trazer essa estética mais do concept art, que era uma palavra que, inclusive, eu não conhecia antes de eu trabalhar com animação. Eu não sabia, tipo, pesquisar no Google concept art Shimira, e daí você acha as artes conceituais do filme que você gosta. A concept art Era do Gelo, você vai lá e acha, enfim, para qualquer filme. E esses concept, eles tendem a ser uma imagem que ela parece não finalizada, num primeiro olhar, assim, de quem não entende desenho. Só que qual que é a ideia? É uma arte conceitual. Ela te traz um conceito. Ela vai te introduzir a uma ideia. E aí é onde você testa, de uma maneira não tão rebuscada e finalizada, a questão de como é que é o tom, como é que é a cor. A própria logo aqui, ela parece muito mais um concept. Porque ela é mais bagunçada, é a cor vazada, é a arte não finalizada. E vem um pouco dessa premissa. E quando eu comecei a entender mais disso, e logo que eu entrei na animação, aí eu comecei a entender de um mundo que, pra mim, abriu minha cabeça, que foi assim, eu falei, nossa, que legal que você pode trabalhar profissionalmente com um desenho que você não precisa finalizar. E isso trazia pra mim porque a gente cresce, criança, e pelo menos quando eu digo a gente, com a gente foi assim, não sei como é hoje em dia, não sei, mas eu imagino que não tenha mudado. Mas é a questão de, a gente vem crescendo com uma coisa de, a gente aprende a desenhar com pessoas que não desenham. Salvo uma exceção tipo como a sua, que seu pai já desenhava. Mas o que acontece com a pessoa? Ela começa a desenhar, e aí, é bem como você falou, ela desenha um cavalo como ela acha que é, dentro do imaginário criativo de uma criança. E aí vem o pai e a mãe que não desenham, e falam, não, mas não é assim. A criança faz uma grama roxa, ela fala, mas a grama não é roxa, ela é verde. E aí começa, gradativamente, limar uma criatividade, porque ele está dando o prisma dele, que é já não criativo, para uma criança que é criativo. E isso você começa a fazer uma coisa que era... Eu, por exemplo, não gostava de finalizar com caneta. Uhum. Não sei finalizar com caneta e tal. E aí eu vou abrir um disclaimer que é, existe um ponto de você não saber porque você testou e não gosta. Exemplo, hoje eu gosto muito de desenhar meus desenhos com sketch final, como a logo aqui. Eu acho agradável, é mais criativo para mim, eu acho melhor assim. Tá. Houve um tempo em que eu não gostava de colorir desenho à mão. E aí, só que aí que vem um negócio. Quando eu fui fazer aula de desenho, uma vez com o William Soares, inclusive tem um canal muito bom no YouTube, se quer aprender de desenho, veja o canal do Will. O William, ele falou um negócio pra mim que ele veio do hiperrealismo, pintando guache, nanquim, aquarela e tal. E daí ele falou, cara, você não quer fazer umas aulas de pintura também? Eu falei, não, porque eu não gosto de colorir, que colorir estraga meu desenho. Ele falou, que estraga o desenho? Eu falei, não, colorir estraga os desenhos. Ele falou, estraga porque você não sabe. Se você soubesse, você nunca mais ia fazer um desenho preto e branco. Que audacioso. E aí eu falei, não, então explica aí. E daí ele começou... E pra você ter ideia, ele foi introduzir um pouquinho da aula sobre como colorir. Aí como ele tinha um canal no YouTube já na época, 2012, eu vi pelo canal dele, eu aprendi a colorir pelo canal. Eu pagava pra fazer aula com ele, mas em casa eu aprendi pelo canal. Na próxima aula eu já trouxe um negócio colorido e ele falou, cara, tá muito legal. Pô, viu como era só uma coisa que você não testava?
E aí eu comecei a aprender e gostei mais de colorir. Então, assim, só trazendo esse ponto. Eu dizia que eu não gostava de colorir, mas porque eu não tinha testado e não sabia. Então, assim, agora trazendo de novo no ponto de você já testou, seja um nanquim, seja finalização, anyway, você testou e viu que você não tá gostando, e não gostar não é não saber, é não gostar mesmo. Você sabe fazer, mas você não gosta. Essa é a diferença de não gostar e não saber. Você sabe fazer. Então, eu acho que essa foi a questão do Spider-Verse trouxe, que era de... Antes, a gente aprendia que, obrigatoriamente, você tem que fazer um desenho, você tem que finalizar, você tem que colorir, você tem que fazer todos esses passos do desenho, porque parece uma coisa até... Eu posso estar falando uma asneira agora, mas parece até pedagogicamente falando, você tem que fazer, porque se você não finalizar, existe uma coisa errada com você. Então, quando você vê um filme, ele traz o exemplo. E, de novo, pessoas que não sabem desenhar e querem falar de desenho, ou de qualquer outra coisa, quando você traz um exemplo visual, ele é palpável. Então, se uma criança hoje faz um desenho e ele é diferentoso, é muito mais fácil para o pai entender e falar assim, é tipo Spider-Verse. E ele, inclusive, vai falar com muito orgulho e falar assim, meu filho não termina os desenhos, ele faz tipo Spider-Verse. Sacou? É um filho um pouco avançado, mas eu entendo, sabe? Não, é claro, eu não tô jogando que é um spoiler, mas Sim. você entendeu a ideia do que você falou de estar muito mais para esse ponto de a experimentação está muito mais aberta depois de Spider-Verse. Sim, de claro. Gato de Botas, ao Robô Selvagem que tá vindo agora. E o cinema tá trazendo muito mais essa questão. É porque foi muito explorado, entende? Tipo, eu acho que tem momentos de explorações, sabe? A gente tava naquela animação super fluida e tal, super pixar, super intervalada, e tava saturada, assim. E aí vai experimentando outras coisas. Claro que isso traz pro imaginário das pessoas alguns estilos de arte, algumas influências, são bacanas, né? Mas vai abrir outros caminhos também, sabe? Tipo, assim como o 2D teve o seu caminho clássico, depois veio o UPA por questões de mercado e tal, que era aquele mais Pantera Cor-de-Rosa e tudo mais, mas... Hanna-Barbera, né? Que vai mudar, e depois vem o estilo da Cartoon, enfim, vai mudar. Mas só fazendo um parênteses, só para fechar aquela questão do símbolo, isso influenciou o meu desenho a um ponto que eu tava lá com 18 anos, repetindo símbolos dentro do meu desenho para alguém que desenhava muito. Ou seja, quando eu via que funcionava, e eu fazia isso inconsciente, um tipo de olho, um tipo de boca, um tipo de cabelo, eu replicava. Principalmente nos personagens que eu mais gostava. Eu gostava de ver aquilo. E eu não experimentava coisas novas, porque eu tinha aquele medo de fazer coisa errada, mas eu nem sentia isso, que eu não sabia fazer. Eu achava que eu sabia. Falando em experimentação, vou te trazer um experimento aqui agora. Para você que está escutando a gente aqui agora. Que tal se você experimentasse dar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal? E que tal ainda se você que está assistindo patrocinasse esse programa aqui? A ideia do podcast aqui é que a gente traga, como eu falei, vários artistas de diversos campos, seja da argila, a gente conhece escultor, conhece, como eu falei, um pintor tradicional de hiperrealismo, diretor de animação, enfim, do tradicional ao digital. Tem muita gente legal que podia corroborar muito para esse papo, mas para fazer isso acontecer, a gente tem que fazer acontecer. E que tal você fazer isso acontecer com a gente? Então, para você que é uma marca em potencial e quer patrocinar esse programa, você vai mandar para esse e-mail aqui, a gente vai estar entrando em contato para a gente poder ver como viabilizar essa temporada. E você que não é uma marca, você pode colaborar também, existem várias maneiras. Enfim, você às vezes colabora simplesmente compartilhando com o coleguinha, falando assim, olha que da hora que tem um podcast de desenho. Então, é assim que você colabora. Certo, Maud? Certíssimo. E olha, a gente quer o Calimã aqui, viu? Calimã. É isso que eu quero. Vamos começar a intimar o pessoal aqui agora? Aqui, ó, assim, ó. Mandar o recado direto. André Calimã aqui, ó. Quem mais? Eu vou jogar uns nomes aqui ao vivo agora. Tá, quero Emerson Persona. Aqui. Só quero... Um baita de um artista, hein? Conheço o trabalho. Já falei do William Soares, já falei do Rafa Camargo. Valquir Fernandes, desse ladinho aqui. E aí vai mais pra frente, que é o... Quer mais nomes? Eu quero. Jack Homer. Jack Homer tem um trabalho incrível, que ele é um artista plástico que traz, pelo menos, ele traz outras obras, mas uma obra que eu gostei muito dele foi
de robôs, assim. Então, ele traz uma questão de tecnologia junto com arte, mas não é uma tecnologia, assim, de usar a tecnologia como ela está agora, mas ele utiliza isso para falar sobre arte. Então, tem umas pinturas que ele faz, inclusive, com blocos de Minecraft. Caramba. É incrível. Não, cara, tem muita coisa legal. Eu quero depois de entender falar. o que passa dentro da cabeça de uma pessoa que chega nesse ponto, Eu sabe? quero entender essas coisas, essas nuances, assim, de, tipo, trazer uns conflitos de ideia, assim, tipo, que nem, porra, Antônio Éder, José Aguiar, tá ligado? Assim, tipo, putz, o cara tá ali há tanto tempo ali fazendo maluco, de onde vem tanta ideia? Tipo, quanto tempo você criando, trabalhando personagem, sabe? Muita coisa legal pra gente ver, muita gente bacana pra gente conversar. E pra você tá aqui, ó, sentadinho aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Você que tá aí, ó, sentadinho na ponta, a gente sabe quando no filme O Hobbit eles vão pra aventura, fica nessa câmera aqui, aí o Bilbo olha e fala assim: vamos pra aventura? É assim que ele fala. Tá bom. Eu assim, opa, bom? Aí o Bilbo fala: vamos? Ele fala: como que não? Eu falo, duvido então você aí. Eu falo, então vamos, não vamos. É mais ou menos assim, né? Porque assim. o lado tuque dele deu aquela apertada e falou, opa, pera, eu tenho que ir, né? Isso. Vamos embora. E é assim que a gente se despede de vocês hoje. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? A presença de todos. Espero que tenham gostado. A gente... Somos só 2 artistas aí que tá aprendendo muito. E eu espero que venham muitos convidados que venham para agregar não só pra gente, mas também para quem tá assistindo. Muito aí. Muito obrigado. Confira a sua inscrição, confira o sininho, deixe seu like, deixe seus comentários aqui. Compartilhe com os amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.